Bem, pessoal, para viver mais de 100 anos, o que é que eu vou fazer, né? É uma coisa curiosa que aqui meu canal, né? Não sei se existe outro canal na internet assim, né? Mas meu canal, a maioria das pessoas tem acima de 60 anos de idade. Talvez a idade que você começa a se preocupar mais com doença, quer saber de doenças neurológicas, e muitos acompanham aqui. E a maioria das pessoas, pelo menos as que comentam, que botam, né, aqui, eu percebo, né, que elas estão muito preocupadas com o futuro. São pessoas que muitas vezes são saudáveis, não têm muitos problemas de saúde importantes, tem os problemas crônicos que são mais comuns, né? A hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, a obesidade. Mas são pessoas que estão seguindo a vida dela bem. Elas estão preocupadas como é que eu vou fazer para chegar saudável aos 100 anos. O que eu mais ouço, não só aqui no YouTube, mas também no meu consultório, é isso. O paciente, Júlio, eu quero viver muito se eu tiver qualidade de vida. Eu não quero chegar a viver 100 anos, mas em cima de uma cama, né? E o que acontece? Né? Toda vez que você vai fazer qualquer tipo de planejamento, você tem que entender que do ponto de vista epidemiológico, tem uma certa lógica as doenças mais comuns e o que é que você vai fazer para evitar elas e melhorar a sua qualidade de vida. Alguns pontos eu digo que é o seguinte, né? Existem muitos pontos que eles são individuais, né? Como assim? Existe um fator genético que pesa muito na gente. Dá meu exemplo pessoal, né? Depois que eu fiz 40 anos de idade, começou a aparecer algumas coisas, né? No caso, né, obesidade, que eu consegui reverter, então perdi peso, genético, não tem jeito, minha família, muitos têm sobrepeso, obesidade, então tem esse aspecto genético, junto com, claro, o fator ambiental, alimentar, tanto que eu consegui reverter, controlando a dieta, né, uma série de coisas, atividade física que eu já amo fazer, já amava fazer e continuei, né? Pressão alta também surgiu, que é muito comum, em especial a população da raça negra, né, tem uma incidência maior de hipertensão. Minha família toda é hipertensa, né, pai, mãe, minhas irmãs, todo mundo toma remédio de pressão, então tem esse aspecto, né, e dislipidemia também, que eu tomo remédio para colesterol alto. Em minha casa, eu acho que quase todo mundo, eu só uma irmã que não, duas que não tomam, né, duas minhas irmãs, eu, meu pai, minha mãe, tomamos o remédio. Então, assim, tem um fator genético também importante. Minha esposa também tem uma história familiar, ela toma remédio de colesterol. Não tem pressão, não tem outro problema, nem obesidade, mas... Então, perceba o seguinte, você tem que entender o seu contexto genético e ver quais são os problemas mais comuns do seu pai, sua mãe, suas irmãs, que provavelmente você terá ele, né? Júlio, é igual que se meu pai e minha mãe teve, eu também vou ter hipertensão? Não, claro, tem um fator ambiental muito forte, mas a chance de você ter é muito grande e aí você tem que ficar mais atento. Por que eu descobri hipertensão cedo? Eu fui o último a descobrir lá em casa, mas já sabia, meu pai, minha mãe, minhas irmãs tinham, provavelmente minha hora ia chegar também. Então eu fazia mapa, fazia o acompanhamento, então quando a pressão subiu, que já chegou o nível medicamentoso, a cardiologista que já estava acompanhando começou a dar medicação. Então você saber os problemas frequentes da sua família, da sua casa, dos seus irmãos, vai te dizer muito o futuro que pode acontecer com você e, como eu, começar a tomar o remédio cedo antes de dar qualquer tipo de consequência. Então, se você nunca foi hipertenso e descobre a hipertensão e começa a tratar, dificilmente você vai ter um aumento muito grande de incidência de infarto, AVC, nada disso. Porque o problema não é a pressão alta, é o que a pressão alta vai fazer com seus vasos. Então, se a pressão não subiu, você conseguiu controlar bem ela, não vai te dar consequências. Colesterol, a mesma coisa, açúcar, a mesma coisa, né? E obesidade, se você começa a ganhar peso e trata logo, né, seu corpo não vai ter todos aqueles aspectos que a cascata, né, relacionada à inflamação acontece e dá problemas crônicos nos vasos também. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto genético. O segundo aspecto que serve para todo mundo é a atividade física, né? A atividade física, em qualquer trabalho que você fala de longevidade, ele vai estar encaixado. Muita gente às vezes fala, não, mas eu tive um avô, eu tive um tio que não fazia atividade física e viveu 100 anos. Claro, existem variações genéticas, pessoas que têm uma genética muito boa, mas muitas vezes, até essas pessoas que vocês falam que não fazem atividade física, né? Muitas vezes ela tem uma vida muito ativa. Te dá exemplo, tem pessoas que são trabalhadores da roça, trabalhador braçal. Então, a atividade física está no dia a dia dele, né? Ele não vai para academia, ele não vai malhar, ele não vai fazer uma maratona, correr, como eu corro, ou ir para uma musculação, mas ele está no dia a dia dele exercitando. Às vezes numa intensidade menor, mas por um período muito maior e vai ter impacto na saúde dele, né? Às vezes até uma dona de casa, mas ela está o tempo todo andando, aí vai fazer as compras, aí vai pegar menino, aí faz outra coisa, está lá dentro da atividade física. Com esses reloginhos eles ajudaram muito. Eu canso de ter pacientes assim, eu sou sedentário, não faço nada. E o paciente não forma física boa e tal. Quando ele vai ver, eu estimulo todos os meus pacientes, compra esse reloginho, conta passo, ele fala, eu ando 10 mil passos, 15 mil passos. Então ele não é sedentário, né? O dia a dia dele já inclui muita atividade física, sobe muita escada, anda muito, né? Às vezes não anda de ônibus e isso também vai influenciar. Então fazer atividade física é essencial. O ideal é você fazer atividade física orientada.
ou musculação, pilates, uma hidro, um yoga, não sei, alguma atividade, você tira um tempo do seu dia para fazer ela, porque a maioria dos trabalhos na literatura mostram esses exercícios tendo impacto. Existem situações, como eu dei para vocês, pessoas que fazem um trabalho braçal, andam muito e tal, que vão conseguir compensar, mas no geral é melhor se fazer atividade orientada, né? Outro aspecto, a alimentação. Não tem jeito, se você consome muita caloria, você vai ganhar peso, você vai ter obesidade, isso vai reduzir seu tempo de vida. Vira e mexe tem um paciente, mas fulano tem 85 anos e sempre foi obeso. Tudo bem, existem exceções, mas a regra, de maneira geral, quando você é obeso, você vai reduzir seu tempo de vida, você vai ter um aumento de incidência de infarto, você vai ter um aumento de incidência de AVC, você vai ter um aumento de incidência de câncer. Então fique muito, muito atento para isso, né? E aí já vou emendar com o terceiro aspecto, além da alimentação. Eu nem estou entrando em detalhe, porque eu tenho tanto vídeo de alimentação e hoje em dia, com tanta informação na internet, as pessoas sabem o que é saudável, elas sabem que ultraprocessado não dá para comer, sabem que biscoitinho, salgadinho tem que tirar da dieta, né? Sabe que essas farinhas de trigo tem que ser uma exceção, não tem que ser a base da sua dieta, tem que ser carne, comida, né? A gente sabe o que é comida, né? Feijão, arroz, esses alimentos, e controlar a caloria e controlar o peso. Então, esse aspecto a gente já sabe muito, muito bem e está cansado de saber, a gente tem que tomar orientação e seguir isso de forma intensa, né? Outro aspecto, né, é a questão do câncer. Por que eu digo que o câncer cada vez mais vai aumentando a incidência de câncer? O câncer tem dois aspectos, um aspecto genético, muito importante. Então veja na família, tem história de câncer de mama na família? Acompanhe isso do câncer de mama, né? E tem o aspecto ambiental. Como assim ambiental, Júlio? Epidemiologicamente, a gente sabe que vários cânceres estão aumentando a incidência, né? Por vários aspectos, né? Muitos falam que é poluição, outros falam que é costume alimentar, mas fato é que estão aumentando. Você tem que ficar atento a esse tipo de câncer, né? O câncer de mama, a gente sabe na mulher tem que ficar muito atento a que ele acontece, fazer os preventivos, né? Vocês sabem direitinho como faz, né? Mamografia todo ano, né? A partir dos 40 anos tem que ficar bem atento. Tem história familiar, vai ser mais precoce, né? O homem próstata também a partir dos 40 anos tem que ficar bastante atento, né? Então é outro aspecto também muito relevante para vocês, esses dois, né, que são incidência maior. Câncer de pele também, muito alta incidência aqui no nosso país, né, sol a gente toma, então use protetor solar, evite, porque o câncer está aumentando, o câncer de pele aumentando. O câncer de colo, gastrointestinal, né, esôfago, estômago, colo, aumentando muito a incidência, tem um aspecto alimentar muito forte, um aspecto com obesidade também muito intenso. Fique atento a esse tipo de câncer, porque esse tipo de câncer está aumentando a incidência. Por que eu estou dizendo isso e não falei só no fator genético? Porque esses cânceres acontecem muito de forma esporádica. Claro que quem tem história familiar vai ficar mais atento, mas mesmo quem não tem, hoje em dia, tem que ficar atento cada vez mais jovem para prevenir. Evita alimentos ultraprocessados, evita ficar obeso, porque vai aumentar a incidência desse câncer, especial coloretal e gastrointestinal. Evita tomar sol para não aumentar a incidência de câncer de pele. E como a gente está vivendo cada vez mais, a gente vai ouvir cada vez mais falar de câncer, né? E por último, né, o cérebro que você tem que cuidar. O Alzheimer é o medo de todo mundo que chega aqui no meu canal acima de 60 anos, acaba vendo muito vídeo de Alzheimer, né? E fica com medo. Será que eu vou ter? Minha mãe teve e tal. Em primeiro lugar, existe fator genético sim, mas ele não é que meu pai e minha mãe teve, eu vou ter. A maioria das pessoas que tem Alzheimer é esporádico, somado a fator ambiental. Então, os mesmos doenças que eu falei para o coração saem para o Alzheimer. Evita obesidade, faça atividade física, né? Evita diabetes, evita pressão alta, evita colesterol alto. Essas doenças, esses fatores que geram doença cardiovascular também vão aumentar a incidência de Alzheimer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Esse aqui é um vídeo geral de como viver mais de 100 anos, né? Que é o que vocês perguntam muito aqui. E eu vou fazer especificamente cada uma dessas doenças um vídeo melhor para vocês. Espero que tenha ajudado.